Sejam bem-vindos ao podcast Além do Diagnóstico, Desafios na Ética e no Direito Médico. Espero que gostem do nosso novo episódio. Olá, bem-vindos ao nosso podcast Além do Diagnóstico, Desafios na Ética e Direito Médico, produzido no Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, o NUTEDS. Eu sou o Renato Evando, professor de Medicina Legal, Ética Médica e Direito Médico da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, também médico e advogado. Neste podcast, abordaremos temas relevantes do mundo da ética e do direito médico, tópicos como atestado médico, relação médico-paciente familiares, danos causados por má assistência, responsabilidade civil, penal e ética do médico, publicidade médica, transplante de órgãos e outros tantos temas, sempre sob o prisma da ética e do direito médico. No episódio de hoje, vamos abordar temas centrais na formação do profissional. Vamos compreender primeiramente o que é ética no contexto da medicina e como ela se conecta com o direito médico, além de explorar os princípios fundamentais que guiam essas áreas. Então vamos seguir aos temas. A ética e o direito médico são áreas que se entrelaçam, têm grande relevância no exercício da medicina. Embora muitas vezes sejam tratadas separadamente, compartilham um objetivo em comum: garantir a proteção da dignidade humana e o bom exercício profissional. Sendo assim, vamos iniciar então pelo conceito de ética médica. A ética, de maneira geral, trata do estudo da reflexão sobre valores e princípios que orientam o comportamento humano, buscando, portanto, a melhor conduta em certa situação. No contexto da medicina, a ética busca entender a responsabilidade dos médicos, os deveres para com os pacientes, as relações dos profissionais, da saúde e a própria sociedade, ou seja, a melhor conduta, a melhor postura que o profissional deverá assumir em várias e várias situações no cenário de exercício da medicina. Além dos seus direitos, também, ou seja, trata-se de um compromisso moral que envolve as decisões, as ações, as atitudes que o médico deve ter no seu dia a dia, qualquer que seja o local que exerça a profissão. Já o direito médico ele se refere ao conjunto de normas e leis que regulam a prática médica. Ele não se restringe apenas ao que é permitido ou proibido por lei, mas também define as responsabilidades legais dos profissionais. Ou seja, enquanto a ética se concentra no exercício racional do que é adequado como conduta, a melhor postura que o profissional de medicina deverá assumir, o direito médico lida com o que é legalmente, juridicamente aceitável, abrangendo tanto direitos quanto deveres do médico. É importante destacar que esses dois cenários, a ética e o direito, se sobrepõem em muitos aspectos, já que as decisões éticas também podem ter implicações jurídicas e vice-versa. Por exemplo, se um médico decide não adotar certa conduta em face de um paciente com uma condição grave, ele é omisso, ele deixa de fazer certa conduta que deveria fazer naquela circunstância. Ele pode estar infringindo nessa situação tanto princípios éticos quanto legais. Da mesma forma, as normas éticas podem influenciar a criação e a interpretação das leis que regulam a profissão médica. Questões variadas como fazer ou deixar de fazer algum procedimento, fazer ou deixar de fazer alguma intervenção, poderão passar pelo crivo da ética e acabam influenciando também, em alguma medida, o próprio direito médico. Vamos então tratar de um outro tópico do nosso episódio de hoje, que fala sobre os princípios que orientam tanto a ética quanto o direito médico. Lembrando que os princípios eles são fundamentais, eles garantem uma boa prática para orientar a tomada de decisões. Como o próprio nome sugere, princípio é aquele que está no começo, é o que principia, que está de fato no início. Elas são normas chamadas de basilares, porque muitas vezes irão orientar outras normas. É sempre bom lembrar que o próprio Código de Ética Médica, seu capítulo 1º, ele trata dos princípios fundamentais. E esses princípios vão nortear outras atividades que são tratadas, outras situações que são tratadas no Código de Ética Médica. Não se responsabiliza o médico por princípios, afinal de contas, como eu falei, eles vão orientar outras normas, Mas é sempre oportuno entender esses princípios para verificar como é que o Código de Ética entende, como é que ele deverá ser interpretado, baseado nesses princípios que vão orientar a atividade do médico. Falando nesses princípios, nós vamos então citar alguns, comentar alguns que estão presentes aí nos vários cenários de atuação do profissional de medicina. De início, eu sempre gosto de mencionar o princípio da autonomia. Autos de si mesmo e nomia de norma, de indicação. Portanto, a autonomia do paciente é um direito que o paciente tem de tomar as próprias decisões sobre o seu próprio corpo, sobre os seus próprios tratamentos. Se fica dizendo na prática que o médico ele deve respeitar as escolhas do paciente, desde naturalmente que esteja dentro de uma margem ética e legal.
Este princípio envolve questões práticas, como consentimento informado, por exemplo. Ou seja, quando o paciente vai se submeter, o assistido vai se submeter a algum procedimento médico, uma internação que seja, a realização de um exame, é importante que ele seja informado do que vai acontecer e que ele consinta. Ou seja, de fato ele esteja de acordo em tomar aquela decisão, se submeter aquele procedimento depois de ser devidamente orientado. Daí que nasce, portanto, os termos de consentimentos utilizados no serviço de saúde, na pesquisa científica também, envolvendo seres humanos. Princípio da autonomia. Outro princípio que também é relevante para a ética médica é o denominado princípio da beneficência. E como o próprio nome sugere, envolve a prática do bem, do que de fato vai trazer algum tipo de benefício, sempre no melhor interesse do assistido, buscando sempre o seu bem-estar. A beneficência, portanto, ela exige que o profissional de saúde ele atue de forma a promover o melhor resultado possível para quem está dando assistência, não apenas do ponto de vista físico, mas também emocional. Então a beneficência, portanto, ele vem na situação de conduzir algo que deverá assumir de forma proativa uma atitude profissional do profissional a fim de alcançar o bem, o benefício, portanto. O terceiro princípio importante na ética médica é o chamado princípio da não maleficência. Pode ser traduzido como não causar dano, não causar algum tipo de piora, portanto, naquela situação. Em outras palavras, em outros termos, o médico deve evitar práticas que possam prejudicar, gerar um dano, portanto, no paciente. E isso inclui não apenas as ações negativas, ou seja, deixar de fazer alguma coisa, mas também omissões que possam resultar em danos. Portanto, a não maleficência é algo que deixa de fazer, na beneficência é algo que deverá fazer. É quase que o inverso, mas sempre na perspectiva de trazer algum tipo de bem, para o seu assistido. Outro princípio também basilar para a ética médica é o denominado princípio da justiça. É o que se refere àquela justiça do conceito aristotélico, se refere à distribuição equitativa de recursos de acordo com a necessidade de cada um. Seria como dar a cada um de acordo com a sua necessidade. Então, mediatoriamente, ele deverá buscar os recursos adequados para cada situação em particular, independente de condição social, econômica ou cultural, que as pessoas que procuram a sua assistência possam ter naquele momento. Então, a justiça envolve essa distribuição necessária, a conduta necessária de acordo com a necessidade de cada um. Por fim, saindo aí já dos princípios da ética e já comentando um pouco sobre os princípios do direito médico, é interessante perceber que muitos desses princípios da própria ética também, de alguma forma, irão interferir na compreensão do direito médico e até em algumas situações na legislação especificamente. De início, eu gostaria de comentar o princípio da informação dentro do direito médico. É importante que o paciente tenha o direito, saber que o paciente tem o direito legal de ser informado sobre o seu diagnóstico, sobre o seu prognóstico, sobre como é que possivelmente irá ser o desenlace da sua situação de saúde, quais são as opções de tratamento. Então, portanto, ele deverá ser informado. Esse é um direito, esse é um princípio que irá orientar também a situação do direito médico. Outra questão relevante que tem impacto no direito médico e os princípios é a própria responsabilidade do profissional, seja de natureza civil, seja de natureza ética, de natureza penal, criminal, ou seja, os princípios irão também nortear o direito médico para verificar, no caso prático, se de fato houve alguma conduta inadequada, alguma prática que não foi feita ou algo que foi feito não deveria ter sido feito, ou seja, são princípios que vão dizer, de fato, nessa análise de quem vai apreciar aquela situação, de quem vai julgar aquela situação, se de fato foi a melhor conduta a ser tomada. Outro princípio também muito relevante no direito médico é o chamado princípio da confidencialidade. Confidencialidade porque é um princípio central, também na ética médica, que o médico deverá guardar sigilo das informações, de que ele tem acesso, porque é o profissional de saúde. Receber aquelas informações porque é alguém que está dando assistência, portanto que tem a confiança de quem recebeu aquela assistência, aquela conduta, aquela intervenção. Então, excetuando alguns casos bem específicos, em que de fato é necessário, até por interesse público, aquela informação seja divulgada, mas a regra geral é que o princípio da confidencialidade deverá sempre preservar as informações que foram repassadas ao profissional de medicina, devido àquela situação dele ser o profissional assistente. Bom, então, como vimos neste episódio, tanto ética como direito médico são áreas bastante interligadas que buscam temas comuns e de alguma maneira podem interagir
em diversas circunstâncias, além de orientar naturalmente as práticas dos profissionais, começando, sempre se baseando nos próprios princípios que norteiam a atividade do médico. A ética define os padrões morais, enquanto o direito vai regular as ações do médico dentro dos limites legais. Ambos têm um papel fundamental na construção da medicina humanizada e de qualidade. Bom, espero então que com esse episódio tenha ajudado a compreender melhor, a despertar a atenção para esses conceitos que são essenciais na prática da medicina. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar o podcast e ficar atento aos próximos episódios. Esse podcast é produzido no estúdio do Núcleo de Tecnologia e Educação à Distância em Saúde da Faculdade de Medicina da UFC. Na técnica de edição de áudio temos o Lucas Paiva, na direção da rádio no TED o professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira e na locução esse professor que vos fala, o professor Renato Evandro. Até mais então, um fraterno abraço.